Olá, dando prosseguimento ao estudo do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, na parte segunda, Instruções dos Espíritos, hoje vamos ver alguns aspectos da mensagem do Espírito François-Nicolas Madeleine, uma mensagem transmitida em Paris no ano de 1863, com o título de A Virtude. Nós estamos falando aqui, sede perfeitos, que é a recomendação deste capítulo, para que a gente busque a perfeição, que é possível no nosso estágio evolutivo, como trabalha todo este capítulo. Ao tratar deste aspecto da virtude, o espírito François-Nicolas Madeleine, ele nos traz um alerta muito interessante, porque às vezes não percebemos que, embora pratiquemos alguns atos considerados virtuosos, há outros posicionamentos que adotamos diante da vida que acabam prejudicando um pouco os ganhos espirituais da prática das virtudes. Ele destaca aqui um desses aspectos para nos chamar a atenção, como que nós devemos prestar atenção em nós, porque tudo tem a ver com o apego aos aspectos materiais da vida, que vem decorrente do instinto, enfim, de todos esses desejos que ainda dominam nossos impulsos. Ele começa dizendo a respeito da virtude, ele fala assim: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. E aí, exatamente tendo colocado desta maneira, ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio e modesto, esses 5 itens que ele destaca, que abrange praticamente todo o universo de nosso comportamento em relação ao próximo, em relação a nós mesmos, ele começa a chamar a atenção para nós na nossa conduta, mesmo sendo virtuosos. Olha só. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. São aspectos que, às vezes, nós consideramos como normal nos relacionamentos entre as pessoas. Chega-se a dizer, inclusive, que orgulho é uma virtude positiva, quando nós sabemos que não é. Mas fala-se dentro da sociedade, no comportamento de uma pessoa em relação a outra, uma comunidade, que a pessoa precisa ter orgulho. É uma colocação inadequada, incorreta. A grande questão da conquista espiritual é a humildade, é a união de todas as criaturas, que é a destinação na evolução espiritual, é a união de cada criatura com Deus e, unido a Deus,
é unido a todas as coisas criadas por Deus. E isso se consegue vencendo o impulso da personalidade, do eu próprio, do amor próprio. Essas coisas que acabam nos levando a impedir o nosso progresso espiritual. Ele continua dizendo assim: a virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadiar-se, ou seja, não gosta de aparecer, né? Adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. Veja como isso conflita com os costumes atuais de nossa sociedade. São verdadeiras armadilhas para nós que aqui estamos estudando o tema sede perfeitos. Desenvolver em toda a pureza as virtudes. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto. Mas aí acaba aparecendo o orgulho que acaba nos prejudicando o ganho espiritual. Ele faz a seguinte recomendação: a virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita é que vos concito a consagrar-vos. Ele se refere aqui a duas citações que ele traz na mensagem, falando de São Vicente de Paulo e o cura d'Ars, que eles sequer sabiam que eram virtuosos. Está se referindo a isso aqui, né? Mas ali adiante ele recomenda ainda todo o cuidado com este aspecto de, embora sendo bom, caritativo, laborioso, sóbrio e modesto, a gente acaba se deixando levar aqui e ali. Então ele diz assim: não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombetei a ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. Então, a pessoa que se exalta, né, que se eleva perante as multidões, pode saber. E ele diz assim, que este comportamento de querer aparecer e tudo, ele é um indício de um caráter. E o espírito François Nicolas Madeleine, ele nos chama a atenção para isso, dizendo assim: a verdade que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Veja que interessante, porque não é o caso de ficarmos observando o outro. Não, uma pessoa se diz virtuosa, mais isso, mais aquilo. Não. Trata-se de observar a nós próprios. Por que eu estou fazendo isso? Sou bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto. Eu estou sendo isto aqui? Tá, estou sendo isto aqui. Mas é preciso esta atenção especial para ver se nós não estamos querendo aparecer, receber elogios. Isto é um indicativo de imperfeições do nosso caráter. Então é preciso superar esse personalismo para que a gente venha vencer essas batalhas. Mais para frente, o espírito François fala assim: ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem,
jamais esbarreis em semelhante escolho. Ou seja, querer se exalçar, se colocar a mais do que os outros. Né? Fuja disso. E ele encerra dizendo uma frase muito curiosa, que é a seguinte: mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Então, para que nós possamos analisar estas questões, é preciso compreender a meta a ser alcançada. É a nossa união com Deus, e sendo Deus o Criador de todas as coisas, a nossa união com tudo. Compartilhar, compaixão, esses sentimentos que unem as pessoas e não as afastam de nós. Então aí está, pequenas anotações acerca desta mensagem a respeito da virtude. Nós voltaremos no próximo vídeo, tratando ainda neste capítulo 17, Sede Perfeitos, do tema os superiores e os inferiores. Até lá, então, que Jesus nos ampare a todos.